E vamos falar de dor mais uma vez, né? Mais uma vez, Tudo bem, doutor? Tudo certo. Bom Bom dia a todos, aqueles que já acordaram nesse feriado, bom dia. E hoje não tem desfile no estado do Rio Grande do Sul, né? Então o pessoal está em casa aí, aproveitando então e ouvindo notícias e também dicas de saúde, né? Se informando sobre saúde, sempre muito importante. Tá certo. Dor de coluna é uma queixa comum lá no seu consultório? Esse é um tema extremamente comum, talvez a queixa mais comum do consultório, não só do meu, como de qualquer ortopedista, acredito. A dor principal, a dor de coluna lombar, né? A dor de coluna baixa é a principal ainda, mas a gente percebe que com o passar com a evolução da tecnologia, né? Com a quantidade de celular, de computador que a gente usa, a dor cervical ela começa a ser uma queixa muito mais frequente. Então hoje a gente tem uma distribuição de queixa de dor cervical, dor no trapézio irradiada para os ombros, dor dorsal, ali nas costas mesmo, entre as escápulas, a dor lombar. Então a dor da coluna como um todo é uma queixa extremamente frequente, é a queixa mais comum do consultório, com certeza. Sim. E é verdade que só quem trabalha com atividades de peso vai ter dor na coluna? Esse é o mito, né? Acredito que a dor de coluna ela é uma incidência comum. Então, alguns estudos mostram que todas as pessoas terão, 80% das pessoas terão queixa de dor lombar do mundo inteiro, isso independente da profissão que tu realize. É claro que aqueles que trabalham com peso, dependendo da postura, acabam tendo mais vezes, mais dores, mais frequente a dor de coluna, mas hoje é uma queixa de qualquer pessoa. A postura das pessoas costumam não ser das melhores, a falta de atividade física e a atrofia muscular acaba gerando uma dor muscular nessas pessoas, e todos aqueles que trabalham com o braço, inclusive mesmo não fazendo força, então tu precisa manter a postura, precisa manter os ombros numa posição para poder trabalhar, e isso gera uma dor cervical, uma dor de coluna. Então, independente do seu tipo de trabalho, se é com força ou não, muitos pacientes têm queixa de dor lombar. Sim, e essa dor na coluna é o desgaste ósseo, então? Algumas vezes sim. Aqueles que estão até nos ouvindo, se estiver com seu exame de coluna, como a gente sempre brinca aqui, a gente vai falar de algumas alterações, traduzir alguns termos médicos, às vezes assusta o paciente. Então quem está nos ouvindo ainda dá tempo, pode pegar o teu exame aí, a gente vai falar alguns termos hoje, e pode mandar pergunta aqui para a gente também, que a gente esclarece esses termos bonitos que estão no exame. A principal alteração ela é alteração óssea, mas muitas vezes o que mais dói não é a parte óssea. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, o que dói na coluna é a contratura muscular, o encurtamento e a atrofia muscular. Até por isso estamos com a Andréa hoje aqui, para a gente falar um pouco mais dessa parte muscular. A alteração óssea é muito comum, mas o que mais dói na coluna, a fonte da dor geralmente não é a parte óssea, é a parte muscular. Sim. E a alteração na coluna necessita de cirurgia? Poucas vezes. Então vamos falar um pouco agora desses termos que a gente comentou agora. Termos bonitos. Termos bonitos, aquelas bonitos palavras bonitas para a gente poder traduzir para o público. Só o médico que só o médico tem gente se comunica. E olha lá, né? Tem que pegar um funcionário. Muitas vezes. Então, para quem tem... o que a gente opera na coluna é o nervo, tá? Quando o nervo está apertado, quando você tem uma hernia de disco, então você que está com o teu exame em casa agora, se tem alguma descrição de hérnia de disco, uma compressão da raiz descendente, uma estenose foraminal, isso são termos que descrevem uma compressão de nervo, e esses são alterações possivelmente cirúrgicas, não necessariamente, mas são termos que podem ir para a cirurgia. Você que abriu o seu exame agora, por exemplo, tem osteófito. Osteófito nada mais é do que o bico de papagaio. Isso é uma alteração degenerativa natural da coluna. Então, se fizer esse exame em mim, que não tem dor de coluna, qualquer pessoa que passar na frente do hospital agora, fez o exame, vai ter osteofitose, vai ter esse bico de papagaio, e não necessariamente isso é cirúrgico. Sim. Não é essa a fonte de dor. Hemangioma. Hemangioma é uma alteração vascular dentro da vértebra. Também não é cirúrgico. Nódulo de Schimoll é uma alteração, o disco amortecedor da coluna, pela alteração degenerativa, ele invade um pouco o corpo vertebral, a parte óssea, e ele forma esse tal desse nódulo de Schimoll. Também não é uma alteração cirúrgica. Desidratação discal é uma alteração comum da artrose. Assim como desidrata a junta, o joelho, o quadril, a coluna também tem essa desidratação com o passar do tempo. Também não é uma alteração cirúrgica. Então, se não for uma compressão de nervo, não é cirúrgico. Ok.
Tá bom de memória, hein, sabe? Os termos bonitos. Mas né? são a 10 ressonâncias por dia que a gente tem que olhar. São várias, né? Eu quero alertar aqui a nossa ouvinte, deixa eu ver uma coisa aqui, mandou um áudio, até o áudio não abriu, e eu não tenho condições de ver aqui ao mesmo tempo fazer entrevista e escutar o áudio para ver o que é a dona Líria, né? Mandou há pouco um áudio, e se for de repente alguma pergunta aí para o doutor, teria que digitar aqui no nosso WhatsApp. Doutor, se o meu caso não for cirúrgico, preciso usar analgésico e anti-inflamatório todo dia? Esse é um grande problema, com certeza. Tem um efeito muito rápido analgésico. Então, essa é uma grande dificuldade do consultório, você orientar o paciente como tratar uma dor de coluna sem remédio. O remédio é muito bom, mas ele tem efeitos colaterais. O uso exagerado vai atacar rim, vai atacar estômago, tu acaba tendo problemas de saúde piores do que a dor de coluna. E daí, como é que eu faço o meu tratamento, se não é cirúrgico, como é que eu trato isso sem remédio? Esse é o tema principal de hoje, tá? Os tratamentos alternativos, digamos assim, então isso aí está envolvido principalmente a atividade física, o alongamento, o pilates, a acupuntura e a massoterapia, que é o foco de hoje. E daí é que a gente agora passa para falar um pouco mais da massoterapia, que é um importante assinal médico na hora do tratamento para tentar tirar um pouco esse excesso de medicação dos pacientes. Tá certo. Valeu, doutor. André está com a gente, massoterapeuta André Modesto. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Pode bom chegar dia. um pouquinho mais perto aí, isso. E sempre na batalha aí, né, para amenizar Literalmente. a dor ou as dores, né? Vem dor de tudo que é lado, então desde lombar, cervical ou a famosa dor da bunda que puxa até lá na perna, né? A famosa dor do ciático que o pessoal se queixa, Sim. né? Então são várias situações. Para alguns mesmo. é asiático também, né? Também. André, a massoterapia, ou seja, a massagem, só serve para dor lombar? Não, ela vai servir só tanto para cervical, vai servir para trapézio, para quem malha, para quem é fisiculturista, ela vai servir para N situações. Tudo depende da avaliação do paciente, né? Tem pacientes que não podem realizar, como tem pacientes que podem realizar, que é o que a gente vai decorrer de acordo com... Tem que fazer uma avaliação aí bem detalhada, porque né? sempre vai depender de cada situação, né? Não tem como eu chegar e dizer assim, você pode vir lá e fazer a massagem. Sim. Tanto que tem indicações médicas, tem indicações de tudo que é sentido. Até grávidas a gente tem que ter certos cuidados também. Certo. E os idosos podem realizar a massagem? Pode, porque vai aliviar as dores, principalmente, vamos dizer assim, chega uma certa idade, é bastante dor da coluna, aquela dor nas pernas, cansaço para caminhar, aquela dor na cervical, ou como eles dizem assim, a dor dos ombros. E a gente tenta aliviar essa dor para quê? Para ele ter uma disposição melhor de atividade.